Olá, olha eu aqui outra vez, tá bom? Vamos iniciar mais uma videoaula na disciplina homilética, tá bom? Vamos falar sobre o valor do texto bíblico. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nesse momento. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa todos que estiverem ouvindo essas aulas. Então, na leitura bíblica, assumimos o compromisso com a explanação do texto em epígrafe. O ouvinte fica frustrado quando ouve a leitura do texto bíblico e constata que ele não foi nada mais que um pretexto. Para o pregador, dá-lhe garantia e autoridade, leva-o à oração e pesquisa para descobrir o seu significado. Para o ouvinte, desperta o seu interesse, ajuda-o na compreensão da mensagem e dá-lhe crescimento espiritual. Como escolher o texto bíblico? De acordo com o objetivo do sermão, que seja claro, curto. Textos longos tornam a leitura enfadonha. Pode-se selecionar uma parte menor para a leitura. Os outros detalhes da história ficam para serem narrados ao longo da mensagem, em geral positivo e não negativo. Evitar conteúdo pomposo e repugnante. Não desprezar os muitos conhecidos, Bartimeu, Zaqueu, filho pródigo, entre outros. Como interpretá-lo? De acordo com o sentido geral da Bíblia, lembre-se, a Bíblia interpreta a si mesma, de acordo com seu contexto, encarando o sentido gramatical, lógico, histórico e figurado. Agora vamos ver o material para o desenvolvimento do sermão, adquiridos com antecipação. Conhecimento das escrituras, cultura geral, cultura teológica e outros conhecimentos adquiridos na preparação da mensagem. São oferecidos pelas fontes que estão sendo consultadas na hora, tais como dicionários, comentários bíblicos, entre outros, adaptados durante a construção da mensagem. Disse que mais da metade das mensagens pregadas em nossos púlpitos são adaptados. Trata-se do aproveitamento das ideias e pensamentos alheios não literais, porém modificados ou aperfeiçoados pelo pregador no preparo do sermão. Isso é comum no mundo científico. O pregador deve, na medida do possível, citar as fontes consultadas. Então, agora nós vamos falar sobre construindo o sermão. Olha bem, divisões do sermão. Um sermão bem organizado, dividido corretamente, com linhas claras e definidas, é preferível a um que divague por toda a Bíblia e aborde vários pontos teológicos. Para facilitar a exposição da mensagem, adotam-se divisões na construção do sermão. Um sermão é dividido da seguinte maneira: introdução, transição, título, nome que se dá à mensagem. Divisões do tema. Título 1 deve ser ligado ao título da mensagem. Subtítulo deve estar ligado ao título 1. Título 2 deve estar ligado ao título da mensagem. Subtítulo deve estar ligado ao título 2. Título 3 deve estar ligado ao título da mensagem. Conclusão, as divisões do sermão. Introdução é a entrada do sermão, o anúncio do que se pretende dizer, preparado com antecipação, apresentada com firmeza, segurança e clareza, breve e interessante. A última parte do sermão a ser feito pode-se introduzir com uma ilustração, com uma manchete de jornal, com a declaração direta dos objetivos, ou seja, a necessidade alimentar dos ouvintes, fontes para ilustração, texto, contexto, ilustração, testemunho, entre outros. Transição, explicação do texto básico, pano de fundo do texto escolhido e passagem para o tema. Título, deve ser o resultado do tema. Assunto,
que deseja falar. Um título bem elaborado atrai o ouvinte. É lamentável quando o título deixa de cumprir sua função e, em vez de anúncio adequado, passa a servir tão somente de chamariz. Isso acontece quando a mensagem não corresponde ao título. Outras vezes, o título cai no esquecimento, não tem nada a ver com a mensagem. Divisões. As divisões devem ser lógicas, relacionadas com o texto e o tema, separadas uma das outras. Quanto à quantidade, 2 no mínimo, ou 4 ou 5 no máximo. Melhor que sejam sempre 3. Quanto à ordem, começar do argumento mais fraco. Nessa parte do sermão, são apresentadas as provas da verdade que se pretende ensinar. A passagem de uma divisão para outra deve ser feita de maneira sutil. As divisões devem adaptar-se perfeitamente uma à outra e, se possível, proceder uma da outra, em desenvolvimento natural. Muitos costumam anunciar minuciosamente as divisões do sermão. Não é obrigatório, embora seja importante ter essa divisão em mente quando se está pregando. Conclusão: é o desfecho final, portanto, deve ser muito bem preparado. Deve ser breve, preparado antecipadamente, deve apresentar uma recapitulação das divisões. Deve apresentar uma aplicação final e prática, deve concluir através de apelo veemente para a aceitação da verdade. Apelo pode ser direto, afirmação ou pergunta. Exemplo: você precisa, você que precisa. Apelo pode ser indireto, reflexivo. Gostaria que você pensasse. Então, a aplicação à arte de persuadir e levar o ouvinte a não só entender a verdade, mas, sobretudo, pô-la em prática, com sua própria vida. Como e quando usá-la? No final do sermão ou no fim de cada divisão. Amém? Nós vamos parar... Não, vou falar mais um pouco, peraí. O pregador e o púlpito. Vamos falar sobre o pregador e o púlpito. A duração do sermão não pode ser muito curto e nem muito comprido. O melhor tempo gira em torno dos 30 minutos. Cuidado para não cansar os ouvintes. Um sermão é dividido da seguinte maneira com relação ao tempo: introdução, de 3 a 5 minutos aproximadamente. Transição, 1 a 2 minutos aproximadamente. Divisões do tema, 20 minutos aproximadamente. Conclusão, 2 a 4 minutos. Decoro no púlpito. Ao ocupar o púlpito, conscientize-se, o obreiro, de que está no lugar santo, que dali ele vai orientar a adoração e ministrar a santa palavra de Deus, que todos estão com a atenção voltada para ele. Por conseguinte, deve portar-se com dignidade e reverência, para que receba de Deus as bênçãos e contribua para que outros sejam abençoados e também seja exemplo a todos. Cuidados que o pregador deve ter no púlpito. Apresentação pessoal. O pregador deve apresentar-se bem vestido, sem exageros. Barbeado, cabelos feitos, sapatos limpos, gravata e colarinhos bem ajeitados. Ao assentar-se, quando assentar-se atrás do púlpito, seja discreto, a fim de dar exemplo a fiéis e infiéis. Não fique alheio ou distraído com relação ao que se passa ao redor, com relação aos companheiros. Havendo no púlpito companheiros ou visitantes, deve o pregador evitar distraí-los, conversando ou dando atenção demasiada à conversa deles, pois, além de parecer mal, tal procedimento prejudica grandemente os trabalhos e tira a autoridade do obreiro para divertir aos infratores da ordem. Ao mostrar fraquezas morais e espirituais do auditório, inclua-se entre os faltosos.
usando o pronome nós, para evitar ressentimentos e resultados, né? De forma danosa. Aceite com naturalidade e consideração os elogios que lhe forem dirigidos, não dando respostas jocosas ou repreensivas. Então, vamos parar por aqui, tá bom? Até a próxima videoaula. Fiquem com Jesus. Que Deus os abençoe a todos. Amém?